Queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu admirava muito, apesar de não conseguir fazer muito isso, eu admirava muito quebra-cabeça. Quem é que já fez quebra-cabeça assim? A gente faz muito nas férias, né? E eu lembro lá onde nós tirávamos férias, lá em Arroio do Sal, lá no Rio Grande do Sul. Quando nós viemos para cá, nós tínhamos uma casa lá e nós íamos, no verão, nós tínhamos uma casa e não tínhamos dinheiro para veranear aqui na praia, então nós íamos para lá, tínhamos uma casa, tínhamos também muitos irmãos, muitos amigos lá, e temos ainda. E alguns irmãos tinham quebra-cabeça, aqueles quebra-cabeça de 1000 peças, 300, 400 peças. E eu achava interessante aqueles irmãos, muitas vezes jovens, alguns pais com seus filhos montando alta madrugada, indo até tarde. E aquele quebra-cabeça, depois de um tempo, se completava. E alguns até faziam quadros e colocavam na parede. Muito interessante, quebra-cabeça de paisagem, de animais. E me chamava muito a atenção a paciência que aquelas pessoas tinham, porque peças pequenas, peças minúsculas, mas encontrava o seu lugar e ia montando aquele quebra-cabeça. Amados, o quebra-cabeça escatológico dos últimos tempos está se completando. E o Senhor Jesus, em Mateus 24, principalmente, o Espírito Santo nos também abre, descortina sobre os últimos tempos, lá em Daniel, a partir do capítulo 9. E eu estava trabalhando, pesquisando um pouco sobre essa palavra e me dei conta como nós estudamos pouco isso. Nós, eu digo pastores, né? E assim eu disse, Senhor, eu quero aprender mais sobre esse tema. E Apocalipse, logo ali no início, fala que a gente deve estudar, deve aprender e deve conhecer sobre esses últimos tempos. Muitos irmãos sabem que eu e a Líris nos tornamos avós agora, com o nascimento, já éramos quando a Liliana estava grávida, e no dia 23 de setembro, nosso netinho está com 46 dias, coisa mais querida, já ri, já interage. Mas quando a Liliana estava grávida, pertinho do nascimento, eu estava lá no apartamento deles, no dia que começou as dores de parto mais forte, e eu acompanhei, e as dores de parto, elas começaram devagarinho. E as irmãs, quantas irmãs aqui já passaram por maternidade, por parto, ou cesariana? Como é que é, irmãs? A coisa vai devagarinho, né? Começa uma dorzinha, aí dá um espaço, dá mais outra dor. E eu estava lá com a Liliana e o Cacá, era uma terça-feira, né, querida? De manhã. E as dores começaram, e saiu o tampão, né? E começou devagarinho. E eu muito preocupado, avô de primeira viagem, sabe, Lúcia? Aquela coisa, né? Não sabe o que fazer. E o Cacá também, o Cacá estava mais tranquilo que eu. E começou se passando meia hora, 1 hora. E aí nós viemos para cá, né? Para o centro. E aí começou a diminuir, 20 minutos. E não só diminuiu o espaço de tempo, mas as dores mais fortes. Até que chegou 10h30 da noite, nós levamos ela para a maternidade e o nenê nasceu de madrugada. Jesus falou que os sinais que ele profetizou, que ele estava falando, principalmente lá em Mateus 24, eram como essas dores de parto. Eram como os sinais que algo ia acontecer. E, queridos, isso está lá em Mateus 24, 8. Os irmãos podem deixar aberta a palavra. Mateus 24, 8 diz assim: porém tudo isso é o princípio das dores.
Então, o Senhor Jesus estava um dia conversando com os seus discípulos e eles perguntaram: diz-nos, Senhor, quando o Senhor Jesus estava falando sobre a destruição do templo, eles começaram: diz-nos, Senhor, quando sucederão essas coisas? Mateus 24:3. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou do final do mundo? E eu queria hoje tratar com vocês. Conseguiste projetar, Gabriel? Não? Eu queria hoje tratar com os irmãos sobre alguns sinais desse tempo que nós estamos vivendo, desse quebra-cabeça que está se fechando. E depois, num determinado momento, quero falar com os irmãos também sobre como Jesus e a palavra de Deus nos diz para nos portarmos durante esse tempo. E no final eu quero fazer uma pergunta aos irmãos: o que nós faremos à vista dessas coisas? Então, amados, sinais do tempo que nós temos vivido. Eu elenquei aqui 10 pontos, 10 sinais, mas há muito mais sinais, avisos que o Senhor está voltando. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 24:6, diz assim: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Queridos, nos últimos 200 anos, ou boa parte da história, mas tem se acirrado a partir da Primeira Guerra Mundial, nosso mundo, muitos países têm entrado em guerra. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que ceifou muitas vidas, Segunda Guerra Mundial também. E estava lendo que existe uma organização que faz estudos sobre isso, e observou que 260 países que eles tinham analisado, apenas 16 não tinham nenhum tipo de guerra. Se nós observarmos hoje, há guerra na África, há conflitos na Síria, uma guerra civil tremenda lá na Síria, há conflitos no Egito, há conflitos, há pouco tempo, quem lê jornal, na Ucrânia, e a guerra civil na Líbia também, depois que aquele ditador morreu. Há conflitos no Iêmen, o Estado Islâmico está tomando conta de uma grande parte daqueles países ali do Oriente Médio, onde Estados Unidos está se envolvendo, a própria Rússia está se envolvendo também. Então, amados, essas guerras, essas revoluções, esses conflitos têm acontecido, e o Senhor mostrou claramente que eles iriam acontecer. Segundo, catástrofes naturais. Temos visto terremotos. A palavra de Deus diz que haveriam terremotos. 24:7, Mateus 24:7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Interessante, amados, que com toda a tecnologia que os homens têm conseguido, não têm conseguido salvar vidas nesses terremotos. Muitos terremotos. Há pouco tempo tivemos um terremoto no Chile, naqueles países mais ao oriente também tem acontecido muitos terremotos. Alguns cientistas acompanham aquela falha geológica que há nos Estados Unidos, que há uma expectativa de um terremoto muito grande. Então, obrigado, querido. Então, só passar aqui. Ele não está obedecendo. Passa para mim, por favor. Isso. Guerras, revoluções. Próximo. Então, amados, tenham acontecido catástrofes naturais, tsunamis, que são oriundos de terremotos, e isso tem
trazido muitas preocupações às pessoas. Próximo, por favor. Fome e doenças. Esse mesmo versículo que eu estava lendo fala sobre fomes, sobre epidemias. E só para os irmãos terem uma ideia, hoje o número de pessoas que passam fome no mundo beira 1 bilhão de pessoas, 795 milhões de pessoas. Eu estou trazendo os dados para os irmãos de 2015. Se os irmãos pesquisarem, é fácil de pesquisar isso, entra na internet, né, com esses buscadores aí, é muito fácil de encontrar dados fidedignos. Temos mais ou menos 795 milhões de pessoas. A FAO e a OMS dizem que a pessoa que não se alimenta acima de 2.500 calorias por dia está num estado de subnutrição, ou menos que isso, de fome. Então o Senhor Jesus falou que haveria fome. E outro dado que nos constrange muito é que 30% da produção agrícola, de todos os alimentos produzidos, é perdido de alguma forma, de ponta a ponta, desde do momento que planta até o momento que distribui e que a dona de casa compra lá no supermercado e termina indo para o lado do lixo. 30%. É um dado alarmante, né, amados? E doenças. Muitas doenças têm acontecido, muitas epidemias. Na Idade Média, a peste negra, AIDS, a gripe A, gripe aviária, ebola, há pouco tempo, trouxe um pânico mundial, aquela doença que começou lá na África, muito forte, a tuberculose multiresistente, superbactérias. Então, amados, nós estamos vivendo esses sinais. Próximo, por favor. Aumento do pecado. Queridos, o Senhor falou que a iniquidade iria aumentar. Verso 12 do capítulo 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Queridos, nós temos visto isso. E hoje não há apenas a questão da iniquidade, mas a questão da propagação, da multiplicação da iniquidade. A gente vê artistas que falam alguns absurdos, algumas pessoas formadoras de opiniões que falam alguns absurdos, que estão vivendo, que pregam aquilo. Então, queridos, nós temos visto isso aumentar. Um dado que acho que algum irmão já trouxe aqui, a revista Playboy americana não vai colocar mais foto de mulheres sem roupa, porque a internet já está dando isso. Então eles descobriram que não adianta colocar, estavam perdendo venda. Só para os irmãos terem uma ideia. E nós temos visto assim um aumento da iniquidade, do pecado, do egoísmo, famílias destruídas, crianças sendo deixadas à sua própria sorte na frente de computadores, de internet, e vendo todo tipo de barbaridade. Então o Senhor Jesus profetizou isso. Próximo, por favor. Um outro sinal, multiplicação do conhecimento. Eu coloquei ali uma foto como era o celular alguns anos atrás, acho que não tem 20 anos. A gente chamava de tijolão, né? E foi diminuindo de tamanho, foi diminuindo, aumentando, e hoje ele até faz ligação, faz tanta coisa que a gente diz, até faz ligação telefônica, né? E o homem já foi à Lua, já está mandando expedição a Marte, já tem manipulado geneticamente alimentos e feito coisas maravilhosas para as pessoas, né? Então a palavra diz que se multiplicaria o conhecimento. Daniel 12:4 diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, o sinal do final dos tempos, amados, que
haveria uma multiplicação do conhecimento. Hoje, a gente pode dizer que tudo é tecnologia, né? Tudo é a deusa tecnologia. E nós temos visto assim que o homem cada vez mais multiplica o conhecimento, sabe mais coisas, domina mais processos, mas mais longe de Deus ele vai ficando. Um outro sinal que o Senhor Jesus nos fala também, e os apóstolos confirmam: engano e apostasia. Crescimento de algumas religiões que não confessam o Senhor Jesus, o ateísmo, o esoterismo, o desvio do Evangelho. Aquela autora do Harry Potter, ela não é milionária, ela é bilionária. Se os irmãos forem fazer uma pesquisa, ela em dólares americanos, em libras não, mas em dólares americanos ela já é bilionária. E esses livros atingiram toda uma geração, trazendo confusão, trazendo maldição, trazendo opressão. E muitas outras apostasias, desvios doutrinários. Alguns homens chamados ungidos do Senhor têm também desviado, pregando um outro evangelho. Então o Senhor Jesus falou que tudo isso aconteceria. Mas um sinal tremendo, queridos, que Jesus está voltando, é o avivamento, o derramamento do Espírito Santo. Em Atos 2:17, vamos ler comigo, amados. Atos 2:17, quando Pedro explica sobre o Pentecostes, o que estava acontecendo ali, diz assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que isso está baseado lá em Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Aleluia, glórias ao Senhor. Nesse último século, em 1900, penúltimo, né? Nós já estamos no século 21, no século 20, bem no início, no país de Gales começou esse derramar do Espírito Santo. Depois foi para os Estados Unidos, chamado Avivamento da Rua Azusa, em 1906. E amados, no Brasil não demorou muito. Começou aqui um trabalho das igrejas evangélicas, Assembleias de Deus, em 1911. E alguns de nós aqui somos fruto do avivamento dos anos 70. Aleluia. Eu sou um frutinho desse avivamento. Wallace também, né, Wallace? Um pouquinho antes, né, Wallace? E outros irmãos aqui são fruto desse avivamento dos anos 70. Deus derramando o Espírito Santo dele. E creio que vai derramar mais ainda, porque a igreja vai precisar, amém, amados? Aleluia. Um outro sinal da volta de Jesus, do final dos tempos, o renascer de Israel. 1948, após a Segunda Guerra, o povo escolhido por Deus, o povo da antiga aliança, teve a oportunidade de ter um local. Já era uma nação, mas não era um país, não tinha ainda um local geográfico. E começou ali a se formar um grande país. E a palavra fala, lá em Jeremias 16:15, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei aos seus pais. Amados, Israel hoje é uma das peças principais desse quebra-cabeça que está montado. Eu não sei se os irmãos estão acompanhando as notícias. A Rússia entrou naquela guerra contra o Estado Islâmico e um avião foi abatido, um avião de passageiros russo foi abatido.
E eu estava pensando, mas por que isso, Senhor? Amados, há profecias que quando no Armagedon, nos últimos dias, a Rússia, um dos países que vai estar envolvido é a Rússia. E a Rússia já está lá no Oriente Médio. Então, amados, se a gente atentar para as coisas, se você ler as coisas, mas com a Bíblia no teu lado, você vai vendo que as coisas estão se fechando. E, próximo, por favor. Coloquei algumas fotos de hoje, de algumas cidades, como está Israel. A palavra fala que no deserto haveria um jardim. A agricultura israelense é uma das mais desenvolvidas do mundo. O que os árabes têm de petróleo, os judeus têm água e têm produção de alimentos. Então, esse é um sinal também. Um outro sinal, pregação do Evangelho. O Senhor Jesus disse que este Evangelho será pregado em todo o mundo, antes que venha o fim. Queridos, tem sido pregado esse Evangelho. E Deus tem usado várias maneiras, a internet, as rádios, as mídias. E o Senhor não precisa nem de nenhum instrumento humano. Muçulmanos têm se convertido ao Senhor, sem pregação. Glórias ao Senhor. O Senhor está voltando.